Boa noite, shalom, shalom. A paz a todos. Eu estou tentando mais uma vez fazer a live, né? Porque foi encerrada, caiu e eu não sei se vai cair novamente. Não sei se eu vou conseguir fazendo essa live até o final, né? Ela caiu, vou tentar novamente. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos descobrir o que está acontecendo. Vão reagindo aí com foguinho, coração, para ver se a gente consegue segurar essa live, porque já foi interrompida uma vez. Em nome de Jesus, vão estar orando, pedindo a Deus para que essa live permaneça, porque hoje eu vou estar trazendo, né, mais uma ferida da alma, e é um tema bem forte para estar encerrando, né, essa série que eu trouxe de cura da alma, cura interior. Vamos estar orando aqui, pedindo a Deus para que o Senhor mantenha essa live no ar. Tamires, Cacau, Shalom. Então, orar a Deus para que essa live não venha ser encerrada como a outra foi, em nome de Jesus. Vamos ver se eu consigo fazer. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai colocar a mão sobre essa live, porque a luta e o levante contra mim está muito grande. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe por quê. O inimigo está me atacando tanto assim. E a live foi encerrada uma vez, tô aqui tentando novamente. Se cair, vou tentar novamente. Se não der certo, amanhã eu levanto de manhã cedinho e faço ela. Mas ela vai acontecer em nome de Jesus. Para honra e glória do nome de Jesus. Amém? Vocês vão, de vez em quando, vocês vão dando uma reação aí, né, na live, para ver se a live se mantém. Amém, Cacau, amém. Então eu vou estar orando, vou estar iniciando, orando, apresentando diante do Senhor essa live, consagrando este tempo, separando este tempo para o Senhor. Eu vou estar lendo aqui, né, o Salmo 96, do versículo 9 ao 13, para estar iniciando e chamando a presença do Senhor. Fala assim, ó. Eu não sei como que anda a sua alma, como que anda a sua vida, mas o Senhor sabe, mas o Senhor, Ele é poderoso para colocar a mão dele em tudo aquilo que nós precisarmos. Os dias têm sido maus, mas o Senhor é muito maior do que tudo que vem contra nós, né? Então vamos lá, eu vou estar fazendo leitura aqui e logo em seguida eu já faço a oração inicial, para mim já estar iniciando a live, tá bom? A live não, o tema, tá bom? Amém? Então vamos lá. Aqui no versículo 9... do capítulo 96, fala assim, ó. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Tremei diante de todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o lema do meu ministério pessoal, libertos pela verdade, e conhecerão a verdade vos libertará, porque é a verdade que nos sustenta, é a verdade que abre os nossos ouvidos, é a verdade que abre a nossa visão, e é a verdade que nós abrimos a nossa boca para proferir através do evangelho do Senhor. E é por isso, e a palavra, ela é uma espada, ela contra-ataca o inferno não fica satisfeito e vem sobre a vida da gente. Porém, nós temos um Deus que tem um nome que está sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará diante dele. Amém? E é o nome dele que eu estou aqui essa noite para proclamar e declarar ele como sendo Senhor, único, onipotente e Salvador. Amém? Então vou estar orando. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido,
Pai, é no nome e na autoridade do seu nome, Jesus, que eu apresento agora diante do Senhor esta live, Pai. Pai, eu consagro o meu telefone, eu consagro a rede de internet, a rede de energia, eu consagro a minha mente, eu consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, eu consagro todo o meu ser. Eu entro agora, Pai, neste momento em separação, único e exclusivo, ao qual eu convido o teu Espírito, que é o Espírito Santo da verdade, que ele venha agora reinar aqui no nosso meio, que ele possa agora estar tomando a minha boca, que ele possa tomar a direção, que o Espírito Santo vai de encontro a cada vida que estiver aqui no ao vivo ou aquelas que também vierem depois para estarem assistindo essa live. É no nome de Jesus, meu Deus, que eu oro e eu declaro este tempo exclusivo para declarar o nome de Jesus, porque ele é santo e ele é bom e as misericórdias dele nos alcançam todos os dias da nossa vida. E eu declaro essa live aberta e consagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Vai compartilhando essa live aqui. Deixa eu só compartilhar com as amadas que eu tinha compartilhado anteriormente. E como caiu, aí eu tô iniciando novamente. Então eu vou estar compartilhando novamente com as irmãs. Em nome de Jesus, já deu certo. Declarando que já deu certo. Em nome de Jesus, que é tudo para a glória dele. Não tem eu aqui, é ele. É tudo ele, tudo sobre ele. E tudo para ele, são todas as coisas. Amém? Hoje eu vou estar trazendo um tema muito forte, que é uma das feridas que eu acredito que seja uma das feridas também doloridas. Eu trouxe a semana passada, eu trouxe a do luto. Mas essa ferida que é uma ferida que deixa muita pessoa, muita gente, sabe? É muito abatida. É a ferida da traição. É uma ferida muito forte. E é por isso que o inimigo se levanta contra, para que a gente não venha tá trazendo, né, tá trazendo a palavra, tá trazendo a respeito, desvendando tudo aquilo que está por trás dessa ferida. Amém? Então eu vou estar iniciando aqui, lá em Romanos, capítulo 8, do 38 ao 39, versículo 38 e o 39, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que o nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem noção que nada pode nos separar do amor que ele tem por nós? Não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, nada nos separa do amor dele. A única coisa que faz separação de nós com o nosso Pai se chama pecado. Se chama mágoa, se chama falta de perdão, se chama todos esses pecados que traz separação, que traz contaminação para o meu e para o seu ser. E mesmo assim, ele nos ama. Independente do que você acha, ele nos ama. Sabe por quê? Porque em qualquer momento que você falar assim, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, ele está de braços estendidos, de mãos abertas para te amparar, para te sustentar, para te pegar. Você pode estar no mais profundo do abismo, mas as mãos dele estão ali estendidas para te alcançar, onde quer que você esteja. Porque ele é o Senhor da minha vida, ele é o Senhor da sua vida, é o Senhor dos senhores, é o Yeshua HaMashiach, é o grande eu sou, filho do grande eu sou, aquele que o Senhor separou para dar a vida por mim e por você, para a remissão dos nossos pecados, para nos dar o direito de fazer parte da família de Deus. Ele é a cura, ele é a salvação, ele é a restauração, ele é o amor mais puro, expresso por Deus através do teu filho que abriu mão da glória, desceu do trono, se fez homem como eu e você, e foi açoitado, cuspido e humilhado para nossa salvação. Nos deu o direito de que o véu fosse rasgado para nos dar acesso direto ao Pai. O único hoje que intercede ao Pai em nosso favor se chama Espírito Santo, aquele que o Senhor foi embora e falou, eles não vão conseguir sozinho, Pai. Então nós vamos enviar o Espírito Santo para morar dentro deles. E é esse Espírito Santo que está dentro de mim, que está dentro de você,
que te sonda, te vê, te conhece, que está me sondando aqui nesse exato momento e que sabe todas as necessidades da minha alma, do meu coração. É esse Espírito Santo que traz o convencimento para minha e para a sua vida de tudo aquilo que nós precisamos. É o Espírito Santo que nos mostra o caminho em meio a tantas trevas, escuridão, embaraços. Às vezes que nós, na nossa humanidade, nós não conseguimos enxergar. Quantos são os cativeiros? Quantos são as correntes, cadeias, algemas, amarras que o inimigo tenta lançar contra a nossa vida? Mas o Espírito Santo é aquele que nos direciona para o caminho da libertação, o caminho da liberdade, o caminho da verdade, através do evangelho genuíno do Senhor. E é esse Espírito Santo que está aqui agora que eu posso sentir e que está aí agora, onde você se encontra. É esse Espírito Santo que traz a revelação, que traz a instrução e abre o nosso entendimento para que nós tenhamos o discernimento para entender tudo aquilo que afeta, tudo aquilo que faz a gente ficar bloqueado, tudo aquilo que faz a gente ficar paralisado. É esse Espírito Santo hoje que vem descortinar mais essa ferida, a ferida da traição, a qual prejudica e bloqueia e paralisa tantas as pessoas. A qual eu tenho respaldo para falar, a qual eu tenho bagagem para falar, dos dois lados da moeda. E também geracional. Amém? Então essa palavra, ela vem falar para mim e para você a respeito desse amor que está latente, o amor ágape, amor incondicional. O único que te ama, mesmo em meio à sua imundícia, à sua podridão e à minha também. Ele não mede esforço para nos amar. Ele não nos ama porque hoje eu orei menos, porque hoje eu não louvei mais. Ele nos ama porque ele nos ama, porque ele deu a vida por nós. Não é igual uma pessoa, ser humano nosso, não é esse amor eros aqui da terra. Que a gente ama até enquanto for conveniente a mim, até enquanto estiver me agradando, até enquanto estiver fazendo as coisas conforme o meu agrado. Não, ele nos ama. Simples assim, ele nos ama. Amém? Então vamos lá. A ferida da traição. A definição dessa ferida é: a ferida de traição é uma dor emocional causada pela quebra de confiança por alguém muito próximo a nós. Vamos lá. Se uma pessoa que você não gosta, se uma pessoa que não está próxima de você quebrar sua confiança, você vai sentir dentro da sua alma, você vai sentir dor no seu coração? Creio que não. No momento você vai ficar frustrado, você vai ficar nervoso, você vai ficar com raiva. Mas o sentimento que causa dor, que causa dano, que causa mágoa, é por alguém, geralmente, que a gente ama. Porque de quem a pessoa não ama a gente não ama, a gente não espera muita coisa. É natural de nós enquanto humanos, né? Mas aquela pessoa que a gente ama, aquela pessoa que a gente confia, aquela pessoa que faz parte do nosso convívio, aquela pessoa que você conta os seus segredos, aquela pessoa que sabe da sua vida, às vezes até mais do que o seu próprio familiar, essa sim vai te machucar, dependendo do tamanho e do grau e da profundidade da traição. Essa vai te machucar. Então, ela gera desconfiança. A gente fica sempre com o pé atrás, sempre desconfiado. Será que é verdadeiro essa situação? Será que tudo que está falando é verdadeiro, é real isso daí? A gente vai criar uma dúvida, vai ficar sem desconfiança. Causa raiva também. Nós temos sentimentos. Sentimentos que nos afligem, sentimentos que nos causam dor. E também insegurança e medo. Você fica inseguro de confiar novamente. Você fica com medo, sim. Você fica bloqueado, você fica mais restrito. Será que vai ver de novo? Será que vai me trair de novo? Será que vai quebrar minha confiança de novo? Aí você fica com medo de se relacionar novamente. Então, essa é a definição da traição. E quais são essas pessoas que são mais suscetíveis à ferida dessa traição? Elas se parecem muito umas com as outras. Muito. Parece muito. São pessoas que sofreram infidelidade conjugal. Tá travando, Tamires? Tá muito. A hora que voltar ao normal, vocês me falam aí. É luta, minhas amadas. É luta.
É luta em cima de batalha. Assim que normalizar, vocês me falam, por favor. Parou de travar? Tá normal? Ô, Senhor, repreenda, Pai, toda trava dessa live, Pai. Gente, vocês me perdoem, tá? Se fazer barulho externo, tá bom? Vocês me perdoem. Parou, né? Amém. Então, aqui, quais são as pessoas que estão mais suscetíveis a esse tipo de ferida? Aquelas pessoas que sofreram infidelidade conjugal. É uma pessoa que ela confiou a vida dela, ela confiou o corpo dela para se fazer uma só carne com o seu cônjuge, com o seu marido ou com a sua mulher. Então, aquela pessoa que você escolheu para dividir com você a sua casa, dividir a sua cama, dividir o seu alimento, comer na sua mesa. Aquela pessoa que às vezes divide até mesmo as escovas de dentes. Então, é aquela pessoa que você dorme e acorda todos os dias. Aí, de repente, vem uma traição. Aquela pessoa quebra aquela confiança, quebra aquele laço, aquela aliança que foi gerada através do amor, através de um sentimento profundo, através de uma união, a qual trouxe um casamento, uma união. E foi quebrada aquela aliança, foi quebrada através da traição. E isso dói, isso afeta, isso machuca. Muitas pessoas ficam dilaceradas, arrebentadas. E tem uma raiz muito profunda que atua nisso. É uma mistura de quebra de confiança e também uma mistura de caráter. É uma mistura também de maldições geracionais. Tem um todo aí, tem um todo que envolve isso daí. Então, as pessoas que sofrem esse tipo de traição, elas estão suscetíveis a ter essa ferida da traição. Crianças que foram abandonadas por um dos pais. Às vezes aquela criança se sente traída. Meu pai não me amava, minha mãe não me amava. Às vezes me amava tanto enquanto estava junto, mas quando separou, esqueceu que era pai, esqueceu que era mãe. Ou às vezes até mesmo abandonou mesmo, né? Então essas crianças estão suscetíveis até esse tipo de ferida. Pessoas que foram enganadas por amigos próximos. Isso afeta, machuca. A palavra de Deus fala que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. E quando você deposita essa confiança nessa amizade, nesse amigo ou nessa amiga, você acaba compartilhando com ele as coisas mais íntimas, seus segredos mais íntimos e profundos com esses amigos. Às vezes segredos que você não compartilha nem com sua mãe, nem com sua irmã de sangue. Às vezes você compartilha com um amigo. Às vezes o amigo, ele está sabendo muito mais da sua vida do que um parente. E quando esse amigo, ele quebra a sua confiança, isso machuca. Isso arrebenta também por dentro. Então isso pode sim estar causando uma ferida da traição. A outra aqui, funcionários traídos por colegas ou chefes no trabalho. Quando você trabalha em uma empresa que tem mais de uma, duas, três pessoas trabalhando, é muito difícil alguém falar assim, nossa, eu trabalho debaixo da paz do Senhor, não acontece nada lá. É muito difícil, sabe por quê? Porque gera competição. Um fica com medo do outro se destacar mais do que o outro. E fica tentando puxar o tapete um do outro. E às vezes está ali se fazendo de colega de trabalho, mas não quer ver você romper, não quer ver você o seu crescimento. Não quer ver a sua evolução no trabalho. Então, isso acontece também com chefes. Às vezes você confia demais no seu chefe. Em determinado momento ele acaba te traindo ali. Por quê? Porque ele não te valoriza como deveria valorizar. E vice-versa. Mas então essas pessoas que sofreram esse tipo de ataque, de traição, elas estão suscetíveis a ter essa ferida da traição. E isso aqui se estende para vários âmbitos da nossa vida, né? Também ministerial. Gente, hoje tá barulho na minha rua que não tá brincadeira, tá? Mas vocês vão perdoando aí. Pessoas que tiveram promessas quebradas por figuras de autoridade. Vamos lá. Quem são autoridades hoje no mundo aqui? No mundo em que nós vivemos? Começa a primeira autoridade que você conhece. Seus pais. Depois, seus professores. Depois, seus chefes. Maridos.
líderes espirituais, patrões, líderes políticos, líderes eclesiásticos são os mesmos, né? Líderes espirituais. Então, hoje em dia, o que mais tem são pessoas que se frustraram com promessas, se frustraram. Porque alguém prometeu algo e não cumpriu. Alguém falou algo, você é capaz e eu vou te honrar. Eu vou fazer algo por você. E depois foi quebrado aquilo porque não cumpriu a palavra. Quebrou uma promessa que tinha sobre aquela vida. Um patrão que é uma autoridade sobre a sua vida. Olha, eu vou te dar uma promoção, eu vou te mudar de cargo. E de repente ele não te muda de cargo. Aí você fica assim, mas então por que falou que ia fazer? Um líder espiritual. Olha, eu tenho visto a sua entrega aqui. Eu vou confiar em tuas mãos, um ministério maior, ou eu vou te ungir a isso, eu vou fazer aquilo. Mas não faz. Então não prometa se não vai cumprir. Pais também prometem coisas para filhos que não vão cumprir depois. Então tem que tomar cuidado, porque está gerando, abrindo feridas. Porque tem coração, tem sentimento, tem alma. Então, e assim por diante, quantas pessoas que acreditam em promessas de políticos e depois, quando eles conseguem o que eles querem, acabou. Caiu por terra tudo aquilo que foi prometido. Então a pessoa se sente traída. Tem pessoas que trabalham fielmente em política, acreditando no homem, mas a própria palavra fala: maldito o homem que confia no outro homem. Porque a confiança, quando você coloca demais, você está suscetível a uma decepção. E isso pode acontecer. E a pessoa também, ela pode abrir uma ferida de traição dentro dela. Aí depois vem indivíduos manipulados emocionalmente em relacionamentos abusivos. Quando nós falamos de relacionamentos abusivos, nós não estamos falando somente de relacionamento entre homem e mulher. Nós estamos falando de relacionamento abusivo entre irmãos, entre amigos, entre irmãos de ministérios, entre patrões, entre colegas de trabalho também. Porque quando você traz alguém para sua vida e você começa a ficar muito próximo dela, aquele momento ali, quando a pessoa ela tem esse tipo de comportamento, de desvio de caráter, de ter um relacionamento abusivo com a outra, abusando da outra, manipulando a outra, é como se fosse assim: olha, eu te tenho nas minhas mãos. Eu faço isso para você, eu fiz isso para você, mas agora você tem que aceitar tudo que vier de mim. E não é assim que funciona. Isso é manipulação. Aqueles maridos que fazem isso com as esposas, de repente chega com um buquezinho de flor, ou uma rosa, alguma coisa, tentando comprar, achando que vai amenizar para trabalhar aquele momento ali, para poder fazer de novo. Para manipular. Isso é relacionamento narcisista. Então, isso aqui também, ele causa o indivíduo que ele passa por manipulação emocional, porque a pessoa sabe que você gosta dela e ela começa a te tratar mal. E ela sabe que você não vai conseguir sair fora porque você gosta dela. É manipulação também. É um relacionamento abusivo. Adolescentes que foram expostos a fofoca ou humilhação pública. Gente, nos dias de hoje, quantos são os casos que aparecem de pessoas que fazem isso? Joga na rede um defeito, vai lá e joga nos grupos de cidade. Acaba com a pessoa. Quantas pessoas ceifaram a sua própria vida porque não suportaram o que fizeram contra eles? Várias pessoas fazendo chacota, rindo de algo que aconteceu, de um vacilo, ou de um defeito físico, ou algum tipo de outra situação. Mas é o que mais a gente tem visto aqui. Quantas pessoas começam a disseminar fofoca com o nome um do outro, falando do outro, levantando grupos para falar sobre uma única pessoa. A energia que é lançada naquela roda, a qual está mencionando o nome da outra pessoa, as palavras estão sendo soltas no ar, está afetando o emocional da pessoa. Então a pessoa que ela é alvo e ela é exposta a esse tipo de fofoca e humilhação pública,
ela abre uma ferida sim de traição, porque ela não esperava isso, passar por isso. E geralmente os adolescentes de hoje estão passando isso de uma forma assim, ó, desacerbante. Agora, essa ferida, ela pode ser desencadeada através de infidelidade em relacionamento. Descobrir que o parceiro está traindo gera sentimentos de engano e deslealdade. Eu não sei se você já passou por algum tipo de traição no relacionamento. Agora eu estou falando entre relacionamento entre homem e mulher. Daniele, seja bem-vinda, amada. Paz. Homem e mulher. Quantas mulheres já foram traídas? Quantos homens já foram traídos? E isso causa uma dor tremenda, absurda. Geralmente, quando a pessoa ela ainda não conheceu o Senhor Jesus, ela ainda não passou por uma lapidação, ela ainda não passou por um tratamento espiritual. Ela ainda não recebeu o Espírito Santo da verdade, que é o Espírito Santo que confronta, que é o Espírito Santo que revela o que está por trás das atitudes de falta de desvio de caráter. Mas tem as pessoas também que pregam o que não se vive também. Mas vamos falar primeiro das pessoas que não conheceram Jesus e não conheceram a verdade. Elas fazem mais sem sentir nenhum pingo de dor. Tem as pessoas que estão debaixo de maldição geracional. Dentro da família, o adultério é latente. O bisavô tinha não sei quantas mulheres, o avô também fazia isso com a avó, aí depois o pai fazia com a mãe, aí você vê crescendo, vendo tios fazendo isso com as esposas. Aí você fala, eu detesto, eu odeio traição, e de repente você se vê traindo e não sabe como que foi que aconteceu. Aí de repente você entra num relacionamento ao qual você ama a pessoa, você confia na pessoa, e você que um dia traiu, aí você passa a ser traída. Quando você sente a dor e o peso da traição, aí você vai entender o que é ser traído. É uma dor na alma. É uma dor física. É uma dor emocional destrutiva. E se a pessoa não se apegar em Cristo Jesus, ela vai cair dentro de um abismo. Ela vai cair dentro de um buraco. Se ela não liberar o perdão e soltar aquela pessoa que quebrou a confiança, ela vai viver arrastando correntes. Ela vai viver sempre presa, bloqueada. Ela não vai conseguir fluir, não vai conseguir ter outros relacionamentos, não vai conseguir confiar em mais ninguém. E quando eu falo aqui, eu estou falando com propriedade. Eu estou falando porque eu já vivi. Porque eu já estive em todos os âmbitos. Geracional, no âmbito de traidora e no âmbito de traída. E isso é destrutivo para uma vida quando ela chega diante de Jesus. Mas Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a cura, ele é a libertação. Ele é o bálsamo, ele é o refrigério. Jesus é a saída. Se você verdadeiramente arrepender, ele é fiel para te perdoar, para lavar suas vestes, para tirar todo o carrapicho, para tirar toda a podridão, toda a imundícia da alma. Ele é a saída, ele é a cura, ele é o centro. Então, Jesus, ele é a cura para essa ferida da traição. Não importa de qual âmbito que esteja. Ah, mas você não sabe o que eu passei? Sei sim. Eu já passei, eu estou falando que eu já passei. Mas para mim falar a respeito disso, eu tenho que estar numa sala fechada com vocês, em algum outro momento. Porque faz parte também do meu testemunho. Então, eu sei do que eu estou falando. E hoje, eu estou casada novamente. Direito. Certo. Se eu não tivesse sido curada, eu não aceitava mais ninguém na minha vida. Porque eu ia pensar que todos iam agir da mesma forma comigo. Se eu não tivesse sido curada. Hoje eu falo, eu conto e não dói mais. Mas teve dias de eu rastejar como uma lesma no chão.
gritando de dor na alma, dor no coração, dor física. Mas hoje não dói mais, porque eu fui curada. Porque o médico dos médicos me curou e me libertou. Aí depois vem aquela outra pessoa que passou, eu tô falando aqui com vocês a respeito, que essa ferida, ela é desencadeada através de alguma situação. Primeiro eu falei dessa traição, né, conjugal, e também abandono parental. Um pai ou mãe que abandonou a família, deixando o filho e se sentindo traído e desamparado. O filho fica se sentindo traído ou desamparado. Eu falei a respeito disso lá no início. Porque muitas crianças veem um pai, uma família sendo destruída pela separação, e elas criam essa ferida dentro delas, e de repente elas começam a esboçar, como se diz, começa a ficar atrasado na escola, começa a ficar agressivo, começa a chorar do nada, não sabe por quê, a mãe não sabe por que está acontecendo aquilo, porque tem uma ferida dentro dela, porque ela assistiu brigas entre o casal, ela assistiu uma separação, e ela sentiu, porque criança sente tudo, criança não é boba, criança ela entende, ela vê, ela sabe de tudo. E também ela pode estar, sim, debaixo de uma ferida dessa traição. Porque ela também se sente traída. Quem eu amava, quem eu amo, quem eu confio, quem me cuidou, quem que tinha me proteger, de repente eu vejo nessa situação. A criança tem sentimento, ela é uma alma. Então, ela pode sim estar passando por isso, por essa ferida, e precisa ser curada. Precisa de tratamento. Aí vem, quebra de promessas importantes, foi o que eu falei anteriormente. Quando alguém em que se confiava quebra promessas fundamentais, gerando decepção, quando a pessoa ela é decepcionada. Então, esse tipo de quebra de promessa, ela traz decepção. Mas eu não vou entrar aqui porque eu entrei lá anteriormente falando a respeito disso, né? Mentiras de pessoas próximas, ser enganados por amigos. Gente, amigo mentir um pro outro, isso dói. Isso arrebenta, porque você confia, principalmente se você for verdadeiro e transparente com seu amigo. Principalmente se você não colocar máscara. Principalmente se você for fiel a ele. E de repente você descobre uma mentira da parte daquela pessoa a qual você confiava, isso te arrebenta. Lúcia, boa noite, amada. A paz, shalom, seja bem-vinda. Então, quando você passa por essa quebra de confiança, você se sente enganada. Porque aquela pessoa que era seu amigo, de repente, começou a mentir pra você. E é triste, a mentira também é uma forma de traição. Familiares. Quando os familiares, as pessoas que fazem parte da sua família, mente pra você. Isso causa uma ferida, automaticamente você se sente traído. Tá travando, gente? Se tiver, vocês vão me falando aí, tá? Então, a pessoa, quando ela passa por alguma mentira familiar, eu já passei também, gente, é muito triste quando alguém fala aqui de você algo que você não merece, que não é verdade ao seu respeito. Isso arrebenta, isso arrebenta. Eu fiquei ferida por anos a fio por algo que eu não merecia. E isso arrebenta com a gente, principalmente de familiares que você ama. De parceiro, sobre situações importantes do seu parceiro, quando ele mente pra você, você confia nele, você pergunta 1000 vezes ele tá ali mentindo pra você. Tem pessoas que são tão dissimuladas que elas já acostumaram tanto mentir que elas próprias acreditam nas suas próprias mentiras. E é tão forte que você pode colocar ali, ó, colocar ali, fazer uma pressão, pode colocar uma faca ali, ó, mas ela fala até na última hora. Ela continua sustentando a mentira. Ela não assume que está mentindo. Isso arrebenta. Isso arrebenta. Porque você tá aqui do lado, você tá falando, fulano, aconteceu isso? Não, não aconteceu. Você foi em tal lugar? Não, eu não fui. Você viu fulano? Não, não vi. Tem tanto tempo que eu não vejo. Ainda cria história. Aí, de repente, ele começa a acreditar. Aí, para sustentar aquela primeira mentira, ele tem que fazer outra mentira. E assim por diante. A Bíblia fala que é um abismo chamando outro abismo. Aí, quando você descobre, é terrível. Eu já convivi com pessoas mentirosas. Durante anos. E eu vou te falar. É doloroso. Porque eu sou muito boba. Porque, tipo assim, às vezes eu sou assim...
O que eu não tenho coragem de fazer com a pessoa, eu acredito às vezes que a pessoa não tem coragem de fazer comigo. E se eu perguntar pra pessoa e a pessoa olhar dentro do meu olho e falar, não, eu não fiz isso, eu vou dar o meu voto de confiança pra aquela pessoa. Aí, de repente, quando você descobre que aquilo não foi daquele jeito, aí vem a decepção. Aí você fica arrebentado por dentro. Porque você confiou, porque você acreditou. E mais uma vez a pessoa mentiu. Mais uma vez ela não foi honesta. Então aqui vem também, junto com tudo isso que eu tô falando aqui, entra a falsidade no ambiente de trabalho, colegas, chefes que traem confiança ao obter vantagens, causando mágoa, desconfiança, ambiente espiritual, igreja. Tudo isso gera feridas, falsidade. Isso arrebenta com a pessoa que está ouvindo e que está acreditando. E você sabe o que é o mais difícil? Porque geralmente o manipulador, o mentiroso, o falso, ele exerce tanto esse papel dele que ele não lembra que as outras pessoas podem falar a verdade. Que a outra pessoa às vezes até sabe já da verdade. Que está sendo dita ao seu respeito que você não merece. E isso causa um dano. Se você não for maduro, se você não tiver o Espírito Santo habitando dentro do seu coração para te curar, para te libertar, para te trazer o convencimento. No primeiro momento, você pode sim ficar com raiva, você pode até sofrer uma ira santa ali, que você não pode deixar que o sol se ponha. Mas você pode ficar com raiva porque nós somos humanos. Mas se você não deixar o Espírito Santo vir com o bálsamo para te curar, vai abrir uma ferida, vai abrir uma lacuna, uma cratera dentro do interior. Aí o que acontece? Isso se torna um livre acesso para o diabo atuar e entrar e colocar mais veneno ali dentro e agir mais e agir mais. Nós somos carnes, nós somos humanos, nós podemos chorar, nós podemos ficar com raiva, nós podemos ficar irritados, mas nós temos que clamar quem pode. Senhor, eu perdoo. Senhor, eu libero perdão. Mas vem cá e me cura, me põe em bálsamo em mim. No primeiro momento você pode continuar sentindo. Mas você tomou a decisão de liberar perdão, de soltar dessa situação. De se soltar daquela pessoa. Porque você não quer sofrer. Você não quer ficar contaminado, você não quer ficar envenenada. Aí o Espírito Santo começa a atuar, começa a trabalhar e começa a fechar a ferida. Aí vai chegar um tempo que não dói mais, você não sente mais, porque você foi curada. Mas precisa de querer ser curado, porque Deus ele não vai invadir você, não vai invadir o seu coração. Ele não vai invadir, você tem que clamar, você tem que pedir, para que ele faça algo a respeito do que você está sentindo. E assim pra cá, tá, gente? Quando eu tô falando aqui, eu estou falando a respeito das coisas do céu, é espada de 2 gumes. Corta pra cá primeiro e depois vai pra lá, tá bom? É pra mim e é pra você. Porque nós, que eu saiba, nós somos todos humanos. Tem nenhum ET aqui não, né? Nós somos todos aqui, nós somos de outro mundo que é lá do céu, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nesse corpo corruptível, nós estamos suscetíveis a sentir dor, a sentir raiva, a se magoar com alguém, a se decepcionar, mas nós não podemos querer ficar estacionados nessa situação. Nós temos que chamar quem pode fazer, quem pode trazer cura. E o nome dele é Jesus. Amém? Aí depois vem a manipulação emocional. Ser manipulado para agir de determinada forma apenas para descobrir que a intenção do outro era egoísta e enganosa. Sabe aquela pessoa quando ela tá querendo algo de você e ela demonstra uma bonança? Ao primeiro momento ela chega até miar quando ela tá querendo alguma coisa. No primeiro momento você pode até acreditar. Ou às vezes você pode querer pagar para ver. Você não está convencido, mas você fala assim, vamos ver no que vai dar. E você vê que tem algo por trás daquilo ali. Aí você vai e acredita. Aí a pessoa tá te manipulando até ela conseguir o que ela quer de você. É uma maquiagem. É uma enganação. Aí depois ela revela realmente o que ela quer. Ela quer te manipular, ela quer te esmagar, ela quer te pressionar, ela quer te prender. Ela quer ter você na mão. É mais ou menos isso. E o manipulador, geralmente, ele faz isso. Aí quando você descobre, minha irmã, meu irmão, aí isso causa um dano, causa uma dor interna no interior.
Isso também abre ferida de traição e precisa ser curada. Exposição pública à humilhação. Descobrir que informações confidenciais foram usadas para expor ou envergonhar a pessoa. É o que eu falei. Traição de amizade. Amizade que enquanto você tá junto, caminhando junto, você tá ali junto no dia a dia, você confia, a sua vida foi assim, né, irmã Daniela? Mas Deus também viu, tá? Mas eu tô falando, Jesus, ele é o caminho. Mas basta nós termos o posicionamento e querer que ele entre com a cura. Aí, como eu tava falando anteriormente, aquela pessoa que enquanto você tá amiga dela, você tá ali conversando com ela, tá ali junto, ela tá ali do lado, ela sabe tudo a seu respeito. Se criar qualquer tipo de indisposição ali, aí ela começa a lançar tudo aquilo que você confiou pra ela, jogar pros 4 cantos, pro vento. Hoje em dia tá difícil de confiar em alguém. Hoje em dia tá difícil de você ter alguém que você fala assim, você é minha confidente, eu posso confiar em você, eu posso mostrar pra você as minhas feridas e as minhas mazelas, e você não vai manipular, você não vai brincar com o que eu estou te contando, você não vai brincar com o meu sentimento. Tá difícil. Porque se hoje você precisar de alguém para desabafar, você é fraca. Você não pode nem sequer mostrar algo que tá acontecendo, você não pode mais chorar. Mas por quê? Porque aquela pessoa já não é mais confiável. Você não sabe se pode confiar, se amanhã ou depois ela não vai lançar tudo aquilo ao vento. E pasmem, tem líderes espirituais que agem dessa forma também. Você fala algo e depois ele conta pra um. Só que aquele ele também tem um melhor amigo. Vai lá e conta pro melhor amigo. O melhor amigo vai contando pro outro. Ó, que você vê, já tá na boca do povão. Algo íntimo. Algo interno da sua família, da sua casa. Então, essa exposição pública de algum segredo, de alguma situação, coisas confidenciais, também traz ferida na alma. Arrebenta uma pessoa no emocional. E quais são esses sintomas? Quais são os sintomas de quem está debaixo de uma ferida da traição? Quais são esses sintomas? Desconfiança extrema, dificuldade em confiar nos outros novamente. Sabe por quê? Quando você passa por algum tipo dessa decepção, você vai ter dificuldade de se abrir para outra pessoa novamente, porque você vai achar que aquela pessoa vai agir, vai fazer da mesma forma que a outra agiu. Você vai viver sempre com o pé atrás, sempre desconfiado. E às vezes você vai ficar sufocada. Você vai ficar sufocado. Você vai ficar abafado ou abafada em alguma situação. Por quê? Porque você não vai conseguir compartilhar a sua dor, compartilhar algo, algum fardo que está pesando sobre a sua vida. Você não vai conseguir confiar em outra pessoa. Às vezes Deus vai colocar pessoas boas na sua vida para te ajudar. Ela não vai ali lamber a sua ferida, não. Mas ela vai te mostrar o caminho que vai te levar para a cura, que vai te levar para a libertação, que vai te levar para a restauração, para a salvação. Mas por quê? Porque você foi traída anteriormente, você vai ficar na desconfiança. Você vai ficar sempre com o pé atrás, achando que todo mundo vai agir da mesma forma. Então, você vai ficar ferida se não tomar um posicionamento de passar por essa cura. Aí depois tem a insegurança emocional. Se sente mais vulnerável e inseguro nas relações. Aquela pessoa que tá sempre insegura, tá sempre com medo. Será que é verdade? Meu Deus, será que me ama mesmo? Ô Jesus, será que esse abraço foi sincero? Será que não me abraçou pensando na outra, não? Ou será que? Meu Deus, será que? Vai viver sempre assim. Entende? Baixa autoestima, sente-se desvalorizado e menos merecedor de amor. Todo mundo tem o direito de amar, todo mundo tem o direito de realizações, todo mundo prospera, todo mundo cresce, menos eu. Eu sou o pior ser humano da face da terra. Baixa autoestima. Nós somos iguais, nós somos príncipes, nós somos princesas aqui na terra. Quando eu falo assim é porque tem homem que assiste também, tá? Então, nós não temos que nos menosprezar, nós não temos que nos diminuir. O que vai contar é o meu e o seu posicionamento referente à situação que você está vivendo. Aí vem raiva e rancor, guarda mágoa e pode ter desejo de vingança. A humanidade em si
quando alguém pisa no seu dedinho, a sua vontade é ir lá e pisar no dedinho dela também. Tô mentindo? Não. É do ser humano. É do ser humano. Mas nós precisamos rejeitar isso. Uma vez que nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos rejeitar esse tipo de sentimento. E a pessoa, quando ela está passando por esse tipo de situação, a pessoa que ela revida, ela está se igualando no mesmo patamar e nível que aquela pessoa tá. Mas se você já evoluiu espiritualmente e alguém tá te arrebentando, e alguém tá te descendo a lenha, e você tá aqui cuidando da sua vida, fazendo a sua obrigação, você liberou perdão, você entregou nas mãos de quem pode, que é Deus, que é o dono da balança da justiça, que ela é equilibrada, ela não vai pender para mais para um do que para outro, porque é mais bonitinho, você entregou e deixou lá, e você está vivendo a sua vida aqui, minha irmã, é sobre você. Você evoluiu, você cresceu, você perdoou. Se a outra pessoa não quer, deixa lá. Deixa lá. Quando as pessoas fazem esse tipo de coisa conosco, diz muito mais a respeito a ela do que a nós. A boca fala o que o coração tá cheio. Se é mentira, o coração tá cheio de mentira. Se é engano, o coração tá cheio de engano. Nós erramos, sim, mas é burrice persistir e continuar no erro. Quando você corrige, recalcula a rota e você refaz os seus passos e apresenta diante de Deus quem você verdadeiramente é, arrancando as máscaras e falando, Senhor, eu sei, eu errei, eu preciso consertar aqui, mas está acontecendo isso e isso, esse tipo de ferida não fica aberta sangrando dentro de você. Não fica. Aí agora vem aqui, ó, medo de novos relacionamentos. É o que eu falei anteriormente, vai achar sempre que a outra pessoa vai ser daquele jeito. Você vai se privar de conhecer o novo, por conta do velho que te arrebentou. Precisa de curar, precisa de ser liberto. Comportamento controlador. Tenta controlar a situação para evitar novas traições. Você dá conta mesmo de segurar alguém se ela quiser fazer algo? Se ela quiser te trair? Não dá conta. Trai debaixo do nariz se quiser. Nós não damos conta de segurar. Então, esse tipo de sentimentos são sintomas de pessoas que têm ferida de traição. Ela tá sempre ali, ó, tentando manipular, tentando segurar, tentando controlar. Aí vai ficar pior, porque sufoca o outro. E quem não gosta de ser sufocado, uma hora vai gritar. Ansiedade e estresse. Pode desenvolver ansiedade por temer novas decepções. A pessoa vai ficando angustiada, depressiva, assim, sempre atribulada. Sempre atribulada por conta disso. Porque ela vai estar preocupada com o que os outros vão fazer com ela. Isolamento social. Afasta das pessoas por medo de ser traído novamente. Porque ela não quer mais correr o risco de ser traída. Afasta todo mundo dela, fica sozinha. Bloqueada. Ciúme excessivo. Quando você vê a pessoa que tem um ciúme excessivo, sufocante na outra pessoa, é ferida da traição. Porque é sufocante. Você tem que dar liberdade. Se você ama, você deixa aí. Se você ama mesmo e você confia, não é você sufocando que vai mudar, não. Eu já fui uma pessoa extremamente ciumenta, porque eu era insegura, tinha baixa autoestima, tinha ferida de traição latente dentro de mim, totalmente insegura, totalmente. Então, tudo isso aqui que eu falei, eu já carreguei. Mas eu me libertei, para honra e glória do Senhor. Hoje eu tenho meu marido. Se eu ligar para ele hoje, 3, 4 vezes na semana, é muito. E olha lá, porque é muito difícil eu mandar até um áudio. Ele sai para trabalhar, volta tranquilo, de boa, a gente encontra. Não sou uma pessoa que eu fico sufocada, sabe por quê? Se Deus não der conta de olhar, eu vou dar conta, gente. Eu entrego para quem pode, Senhor, tá nas suas mãos. Pronto, eu confio, pronto, acabou. Se fizer, diz muito mais respeito a ele do que a mim, porque eu sei quem eu sou com ele hoje. Então tá nas mãos de Deus. E isso traz paz, traz liberdade, tranquilidade. A coisa mais maravilhosa é viver um relacionamento com liberdade. Sendo liberta. Deixa eu ver quantas horas aqui. Eu empolgo, né, gente? Falta 5 minutos. Eu vou fazer o seguinte.
Eu vou trazer uma live amanhã, às 9 horas da manhã, para mim finalizar, para mim fazer o processo de cura interior com vocês. Eu vou encerrar aqui essa ferida da traição, porque é um assunto muito profundo, né? Que a gente se estende bastante. Mas amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou trazer uma live referente a esse processo de cura interior. Tá bom? Vamos ficar combinado assim? Quem esteve aqui hoje gostou, volta amanhã em nome de Jesus. Manda para alguém, fala para alguém. Eu vou deixar a live salva aqui. Se você quiser assistir novamente, quiser mandar para alguém, que alguém de Deus trouxer no seu coração, pode mandar. Tá aqui. É livre para quem quiser aprender e entender a respeito do assunto. Amém? Então é isso, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Eu agradeço a sua vida por você estar aqui comigo. Eu estou falando porque eu não quero passar de 1 hora. Porque vocês viram que eu comecei a fazer uma live, ela foi encerrada. Tem alguém tentando derrubar minhas lives. Então, eu não quero passar de 1 hora, para eu não ser bloqueada pelo Instagram. Tá bom? Então é por isso. Então eu vou declarar uma bênção sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu abençoo agora a vida de cada pessoa que ficou aqui nessa live, as que vão assistir, porque o Senhor não está limitado ao tempo, espaço e nem a hora. E é no nome de Jesus, Pai, que eu declaro uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a luz do Senhor possa resplandecer sobre cada vida e a paz que excede todo o entendimento venha reinar sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a sua noite. Que os anjos do Senhor acampem na sua casa, trazendo paz e tranquilidade para a sua vida e união. Amém? Deus abençoe.